Bom dia, meus amados, que a graça e o favor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que você tenha aí uma manhã abençoada, uma manhã repleta de paz, em nome de Jesus. Se você ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, compartilhe aí essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí, que dessa maneira você me ajuda muito no canal. Vamos ao texto da Bíblia de hoje. Vamos ler Provérbios, capítulo 29, lá no versículo 25. A Bíblia está nos dizendo: quem teme aos homens cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Uma palavra maravilhosa para a nossa reflexão. Nós não devemos temer aos homens e nos preocupar com aquilo que os homens pensam, porque se nós formos vivermos de acordo com o padrão de outras pessoas, nós cairemos em armadilhas, porque as pessoas elas vão querer doutrinar a vida da gente baseada naquilo que elas acreditam ser o certo. E por mais que você tentar agradar as pessoas, você não vai conseguir agradar as pessoas. É necessário que você agrade em primeiro lugar ao Senhor. É necessário que você confie em Deus e abra o seu coração para Jesus Cristo. Dessa maneira, você estará seguro. Se você temer ao Senhor e respeitar ao Senhor, o favor de Deus vai estar sobre a sua vida e as pessoas vão honrar você pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Então não tema aos homens e nem busque a glória que vem dos homens, porque a glória que vem dos homens, elas são passageiras. Mas se você confiar em Deus e buscar a glória de Deus ela é eterna e ela exalta você. Ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 28, disseram para Pedro ali, que lhes disse: demos ordem expressa a vocês para que não ensine nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Olha que resposta maravilhosa e palavra maravilhosa que Pedro deu aqui para o Sinédrio. Aqui os judeus estavam perseguindo a Pedro porque eles estavam anunciando o nome de Jesus e pregando sobre Jesus. E nesse momento aqui eles o reprimiram, eles quiseram que Pedro ficasse quieto, e Pedro respondeu, em Atos 5:29, é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos que focar, meus amados, em agradar a Deus em primeiro lugar, buscar a presença de Deus em primeiro lugar e colocar o Senhor em primeiro lugar. Nesse momento aqui, o apóstolo Pedro, ele honrou ao Senhor, porque ele colocou o Senhor ali em primeiro lugar, ele não deixou ser influenciado pelos homens, mas ele buscou a glória de Deus e buscou a vontade do Senhor. É isso que eu e você devemos fazer. Nós devemos procurar agradar o Senhor, buscar a face desse Deus, ir diante da presença desse Deus, adorá-lo, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. É isso que faz a diferença na nossa vida. Se nós preocuparmos com aquilo que as pessoas pensam, nós ficaremos amarrados ali e nós viveremos num padrão muito baixo. Deus quer que eu e você venha viver num padrão mais elevado. Ele quer que eu e você venha conhecê-lo verdadeiramente, ter uma experiência com Ele, ter um relacionamento com Ele, para que a nossa vida seja transformada, para que eu e você venhamos ser edificados na palavra de Deus e na vontade dEle. A vontade dEle é que eu e você o conheçamos verdadeiramente como Ele é, que eu e você venhamos ter um encontro com Ele, que nós não vamos servir a Deus somente por aquilo que os outros falam, mas que nós vamos ter uma experiência com Ele. Isso faz a diferença na nossa vida. E por isso Pedro respondeu aqui para os fariseus que era mais importante
obedecer a Deus do que os homens, porque naquele momento eles queriam que ele se calasse e não falasse do nome de Jesus. Mas a ordem de Deus ali em Mateus, no capítulo 16, no versículo 15, foi para que fosse ao todo mundo, o mundo inteiro, e pregasse o evangelho, pregasse a boa notícia, as boas novas. Essa é a vontade de Deus para os apóstolos e é a vontade dele para a minha vida e para a sua vida, que nós venhamos falar do amor de Deus. Então, que nós venhamos confiar em Deus, para que eu e você venhamos estar seguro, que nós venhamos fazer a vontade de Deus e que nós venhamos nos posicionar sobre a palavra do Senhor. Em Gálatas, ali no capítulo 1, do versículo 10, o apóstolo Paulo está dizendo: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Olha que palavra maravilhosa, né? Ele está dizendo que a prioridade dele era agradar a Deus, a prioridade dele era agradar ao Senhor, porque se ele focasse em agradar aos homens, ele não estaria servindo ao Senhor. Nós temos que priorizar aí agradar ao Senhor e fazer a vontade de Deus. Nós temos que priorizar e buscar a aprovação do Senhor e render diante da presença do Senhor. Certamente aí nós seremos criticados por alguns, mas outros verão aí o agir de Deus na nossa vida e vão se render diante da presença desse Deus maravilhoso. Se você for ver ali, tem uma passagem interessante aqui em Gálatas, no capítulo 2, do versículo 11, né? 12, 13, 14, serve para a nossa advertência, para nós tomarmos cuidado, para nós não sermos influenciados pelas pessoas. Em Gálatas, ali no capítulo 2, no versículo 11, está dizendo: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viver como judeus? Olha aqui para você ver que interessante. Um pouco antes, lá em Atos dos Apóstolos, ali, Pedro vai falar que mais importava, né, agradar a Deus do que os homens, mas aqui Pedro ele se deixou influenciar. E aqui o apóstolo Paulo ele vai repreender a Pedro, e Pedro ele aceita a repreensão, porque nesse momento aqui ele se deixou ser influenciado e outras pessoas foram influenciadas também, porque tiveram a mesma atitude de Pedro, porque no meio dos judeus quiseram ali agradar aos judeus, que baseavam-se ali no costume da lei, no costume da circuncisão, e eles não estavam vivendo debaixo da ordenança da lei, mas sim debaixo da aliança da graça. E por isso aqui o apóstolo Paulo vai repreender eles, porque eles se deixaram influenciar. Meus amados, eu e você, nós temos que tomar cuidado para nós não sermos influenciados pelas pessoas, mas para que nós venhamos ser um influenciador do reino de Deus. Porque eu e você somos reis do Senhor, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos reis e sacerdotes do Senhor. A palavra de Deus diz para mim e para você ali em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 8 e no versículo 9, que nós vamos focar nessa verdade, que nós vamos focar aqui na palavra de Deus, porque as pessoas elas estão tentando nos moldar segundo ao padrão delas, e se nós deixarmos ser influenciados, certamente aí nós sairemos fora da graça de Deus. Por isso é importante nós permanecermos aí na graça de Deus e no poder de Deus. E no momento ali que o apóstolo Pedro ali foi repreendido ali, ele realmente ali se arrependeu, que Deus havia dado uma visão para ele também ali sobre Cornélio, sobre os gentios, e nesse momento ali Pedro ele foi humilde, né? Aceitou a repreensão ali e firmou na graça de Deus. Nós temos que tomar cuidado para não deixarmos o inimigo nos enganar.
E para finalizar aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, está dizendo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Olha que palavra maravilhosa, é dado para nós tudo o que precisamos para viver uma vida santa e para agradar ao Senhor. É dado para nós, segundo o poder de Deus, segundo a presença de Deus. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você. E através do Espírito Santo de Deus, nós temos tudo o que precisamos para servir a Deus, por meio do conhecimento daquele que nos chamou. Quem nos chamou, meus amados, é Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E Ele agora habita em mim, e Ele agora habita em você. E agora nós podemos ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo abre os nossos ouvidos, Ele nos ensina a orar e Ele nos capacita a ouvir a voz do Senhor. Amém? Essa é a mensagem de Deus para você nessa manhã. Quero orar por sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa mensagem, essa palavra, que eles venham ser fortalecidos em Ti, na força do Seu poder. Eu oro pela vida dos ouvintes e por todos os seus familiares. Eu declaro saúde, eu declaro vida e abundância, eu declaro que a Tua graça transforme, ó Pai, os familiares de todos os ouvintes, de todos que têm buscado em oração e têm orado por seus familiares. Eu declaro a vitória, que as portas se abram, que toda muralha da incredulidade, Pai, que tem cercado aí os familiares dos ouvintes, que caiam por terra em nome de Jesus. Essa é a mensagem de Deus para você nessa manhã.